Olá, família! Com vocês, o projeto CEA em Casa. Visite a gente no nosso site www.ceia.org.br. Vai lá e conheça tudo de bacana que está acontecendo no nosso CEA. Com vocês, Laurence Jorge, com o tema Teoria da Presciência. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, agradecendo mais uma vez a oportunidade a Jesus, que permite que estejamos aqui divulgando essa doutrina de amor, de fraternidade. Estamos aqui para conversar sobre um tema muito interessante, que aguça e causa muita curiosidade nas pessoas, né? Que está aqui nesse livro, o 5º livro da codificação, a Gênese. Tá? E esse tema é a teoria da presciência. O que a gente vai conversar no tema presciência? Então a palavra já é indicativa, né? O pré significa antes, anterior. E o ciência é no sentido de conhecimento. É um conhecimento anterior. É como se a gente conhecesse, entre aspas, o futuro. Então Kardec ele vai trazer uma série de reflexões e de ensinamentos dos espíritos para nos auxiliar. Como é que a gente vai navegar nesses mares que são muito revoltosos, que são muito traiçoeiros e podem nos trazer muitas alegrias, muitas tarefas edificantes, como também pode nos trazer muitos aborrecimentos, muitas dores e sofrimentos. Então como é que a gente faz, né? Eu vou começar aqui dando uma lida rapidamente. Hoje eu vou ficar bem em cima do texto de Kardec para evitar qualquer tipo de segunda interpretação. Então vamos lá. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente? Porém, não é a dos que nenhuma relação guardem com esse estado, nem ainda menos a dos que são comumente atribuídos ao acaso. Então o que ele quer dizer aqui nessa passagem? Quando a gente prevê o futuro, a gente tem basicamente duas formas de fazer isso. A primeira é por nós mesmos, através do nosso conhecimento. Então a gente vai olhar como está o estado de coisas à nossa volta, no presente. A gente vai levar em conta o autoconhecimento, todos os ensinamentos da doutrina espírita, tá? Para fazer esse diagnóstico do presente. E com base no conhecimento da doutrina espírita, nas nossas vivências, a gente vai fazer uma projeção do que vai acontecer no futuro. Então, se eu pegar um copo e deixar o copo cair aqui do meu lado, a chance dele quebrar é muito grande. Concordam comigo? Mas não quer dizer que ele vai quebrar. Às vezes o copo cai no chão e não quebra. Mas a chance de quebrar é muito grande. Então eu posso dizer para vocês, eu posso prever o futuro, dizendo que se eu deixar o copo cair aqui, ele vai cair e vai quebrar. E eu falo isso com um conhecimento comum, né? Agora, existem outros tipos de conhecimentos, né, que a gente não pode prever com base no estado atual. Então, às vezes, a gente está muito bem, muito tranquilo, alegre, conversando, e de repente acontece algo inesperado que não estava previsto, que não dava sinais do que ia acontecer, e pode ocasionar uma mudança na rotina que já estava prevista antes. Esses acontecimentos também podem ser previstos. E normalmente esses acontecimentos são previstos com a ajuda dos nossos irmãos desencarnados. Então, vamos prosseguir aqui agora. E a gente vai voltar nesses dois temas. Vamos voltar agora no primeiro caso. O caso que a gente vai prever o futuro com base no nosso conhecimento e nos fatos presentes. Tá? Kardec dá um exemplo muito interessante. Imagine um viajante caminhando num vale. Tá? Esse viajante está viajando no vale, ele tem um caminho pré-determinado, né? Uma estrada para percorrer, e ele começa a percorrer essa estrada. Ele só sabe que ele vai chegar no final da estrada. Ele não tem, esse viajante, é a primeira vez que ele passa nessa estrada. Então ele vai passeando no caminho até chegar no final. Agora, quais são os perigos que estão nesse caminho? Onde estão os buracos? Aonde estão as partes escorregadias? Aonde pode ter algum perigo oculto? Né? Aonde pode ter uma matilha de cachorros? Aonde pode ter algum tipo de perigo? O viajante não conhece. Tá?
Agora imagine que cai uma névoa sobre esse caminho. O viajante ele vai andando, mas ele perde completamente a noção de onde ele está. Então ele vai perder a noção de tempo, de espaço, e isso vai mudar muito a experiência que aquele viajante está tendo ali naquele momento. E aí Kardec propõe uma outra coisa nesse mesmo exemplo. Agora imagina que tem uma pessoa num ponto mais alto observando esse viajante. Essa pessoa num ponto mais alto, ela vai conseguir observar o viajante, o caminho, o que tem antes, o que tem depois. E essa pessoa vai conseguir prever o futuro desse viajante. Ela vai ver, vamos supor que tem um buraco, que tem uma parte molhada, escorregadia. Essa pessoa vai conseguir prever o futuro daquele viajante. Porque ela vai conseguir, ela tem uma visão mais ampliada daqueles acontecimentos. E como é que a gente obtém essa visão ampliada que todos nós queremos, né? Porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por atribulações. Todos nós queremos ter a vida mais harmoniosa possível, não é verdade? Estudando. Uma das coisas mais bonitas da doutrina espírita é que a gente volta, não importando o assunto que a gente estude, a gente sempre vai voltar em alguns pontos básicos, que é o autoconhecimento, que é o estudo, os ensinamentos de Jesus. É essa doutrina, com os ensinamentos de Jesus, com os nossos aprendizados, que vão, aos poucos, ampliando a nossa visão dos acontecimentos à nossa volta e vão nos preparando para os problemas que eventualmente vão acontecer. Porque somos espíritos, na maioria de nós somos espíritos falidos, né? A gente tem essa consciência. A gente precisa provar ainda para nós mesmos, não é para ninguém, para nós mesmos, que nós somos capazes de ser mais fraternos, mais amorosos, não é? Então, a gente tem que passar pelas provas. E como é que a gente vai passar nas provas? Estudando. E aí, Kardec, né, com esse exemplo, ele é cristalino e claro. O que vai fazer a diferença na nossa caminhada é o nosso campo de visão. Um outro exemplo bem rápido que a gente pode dar é um carro na estrada. Se ele tiver com os faróis apagados, ele vai ter que andar bem devagar, porque ele não vai conseguir enxergar nada. Agora, se você tiver um farol potente que ilumine a estrada à frente, você vai conseguir andar mais rápido, com mais segurança, com menos chance de ter algum problema. Então, os problemas, os desafios, eles vão sempre acontecer. A diferença qual é? Como nós nos preparamos e como nós vamos conseguir antecipar esses problemas, que na maioria das vezes é possível. Tá? Um exemplo, nesse tempo de pandemia, um casal me contou, né, que eles passaram, um casal amigo nosso aqui do Centro Espírita Unidade de Amor, eles estavam esperando um serviço, né, tinha uma fila de espera, e houve um problema, um desentendimento, né? É na sala B, é na sala E, e a pessoa foi para a sala errada, ficou esperando na sala errada, não obteve o serviço, voltou, ficou chateada, né? E as pessoas esperando se compadecem daquilo ali, elas também já estão estressadas, porque estão esperando também cada um a sua vez. E se a gente não tomar cuidado, esses fatos que são corriqueiros podem se escalar e ocorrer um desequilíbrio maior. Então, enquanto a esposa tentava acalmar bem sutilmente a pessoa, o marido ficou em prece para aquela situação ser amenizada, para os nossos irmãos maiores poderem auxiliar aquela pessoa a passar por aquela frustração sem maiores problemas. Então, a gente precisa antecipar desequilíbrio, confusão, muitas pessoas estressadas juntas. Qual é a chance de você ter um desdobramento negativo de uma situação dessa? Infelizmente, é muito grande. Então a gente precisa atuar preventivamente, com base nos conhecimentos que a gente já tem na doutrina espírita, para poder sermos fraternos. Que é exatamente o que Jesus e os nossos irmãos maiores fazem com a gente. Eles vão vendo a gente indo pelo caminho errado, saindo da estrada, descendo o barranco, e eles entram em prece, pedem por nós, quando podem, quando é permitido, nos auxiliam. Então, esse conhecimento do futuro, ele sempre vai advir do nosso desenvolvimento espiritual, moral. Tá? Então, essa é a primeira parte. Né? Entretanto, né,
existem casos em que a pessoa ela tem uma missão, porque nós sabemos que nada é por acaso, né? Então tem algumas pessoas que têm a mediunidade mais aguçada, que elas têm visões, que elas têm dupla vista. Durante o sono, elas têm sonhos que são premonitórios também. Tá? Então, como é que a gente vai lidar? Vamos supor que eu tenho um sonho qualquer, e esse sonho me dá um vislumbre, né, do que vai acontecer no futuro. Como é que eu vou agir? Principalmente quando você tem pessoas envolvidas, né? Porque normalmente esses acontecimentos, os acontecimentos mais graves das nossas vidas, sempre envolvem a nossa família, sempre envolvem as nossas atividades comerciais, né? De serviços que nós prestamos. Como é que a gente vai trabalhar isso? Mais uma vez a gente volta na doutrina espírita, no autoconhecimento. A gente tem que sempre pensar como é que Jesus agiria nesse caso. Como é que Jesus ia tratar, se Jesus soubesse o que eu sei agora, vamos supor que uma determinada pessoa vá sofrer, você viu uma pessoa sofrendo um acidente. Como é que Jesus ia agir nessa forma, nessa mesma situação? De repente, se você avisar diretamente a pessoa, fulana, não vai não que você vai sofrer um acidente. De repente a pessoa pode se assustar e ter um outro desdobramento ainda pior. Cada caso é um caso. Então como é que a gente vai agir? A gente precisa estudar, aprender com os nossos irmãos maiores e ir praticando aos poucos em outras atividades fraternas, como por exemplo, uma propaganda que eu sempre faço, que eu posso, o trabalho aqui na Casa Espírita. Quando a gente trabalha aqui na Casa Espírita, a gente está ajudando ao próximo a minorar o sofrimento daquele irmão, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo. Eu tô aprendendo com aqueles problemas todos, né? Eu vejo a evolução, normalmente esses problemas, né? Nenhum deles é simples, é rápido. A começar pelo meu próprio, eu estou aqui já há alguns anos e eu vejo, graças a Deus, eu vejo uma evolução grande, tanto minha quanto dos meus irmãos à minha volta. Então a gente sabe que não é uma coisa assim rápida, a gente vai aprendendo, a gente vai convivendo, a gente vai se tornando mais espontâneo na aplicação da doutrina espírita, e isso que vai nos ajudar a como a gente deve proceder nesses casos. Porque não é fácil, né? Mas normalmente a gente deve agir de uma forma fraterna. A gente deve se colocar no lugar da pessoa que você viu aquele acontecimento e tentar imaginar como ela reagiria, como é que ela age, a rotina. Normalmente são pessoas próximas, você já conhece a rotina. Fulano, fica aqui mais um tempinho, dá 1 hora, dá 2 horas, quer tomar um café? Normalmente você dá uma amenizada, faz uma prece. Essa é outra coisa muito importante. A nossa visão é muito limitada. A gente não sabe o que é melhor para o nosso irmão, tá? Porque às vezes acontece um acidente, mas aquele acidente, na trajetória reencarnatória, na trajetória dele como espírito mortal, vai ser benéfico para a pessoa. A gente não tem esse conhecimento. Claro que a gente nunca quer que alguém sofra qualquer tipo de dano, qualquer tipo de ferimento. Mas a gente não tem esse conhecimento. Então a gente precisa fazer prece, pedir o auxílio do alto para ser inspirado, para poder tomar as melhores decisões, para poder auxiliar aquele irmão. Como tantas vezes nós fomos e somos auxiliados, mesmo sem perceber. Tá? Então, é muito importante que a gente aplique em todas as situações, mas principalmente na presciência, como as lições do Evangelho, quando nós temos qualquer tipo de insight sobre o futuro. Porque, não sei se já perceberam, quando a gente vê, às vezes, a pessoa tomando algum tipo de atitude errada, se a gente for muito duro, se a gente for muito reativo, aquilo ali se volta contra nós. A gente quer ajudar, mas a gente acaba atrapalhando. Então, mais uma vez, aprendendo com Jesus, que é o pedagogo mais incrível, mais maravilhoso que já existiu, a gente vai aprendendo como a gente auxilia os nossos irmãos. Tá? Então, mas um outro ponto muito interessante que Kardec toca aqui, tá? É que a presciência ela é muito interessante porque ela nem sempre ela respeita a nossa linha temporal
a qual nós estamos acostumados. A presciência ela pode vir tanto de datas, de locais diferentes. Não tem uma regra. Se eu vi de repente, se eu tive uma inspiração, que tal fato vai acontecer. A gente não sabe quando aquele fato vai acontecer, se realmente vai acontecer. Às vezes os fatos vão mudando, as coisas vão evoluindo e aqueles fatos não acontecem. Tá? Então a gente tem que ter muito, muito cuidado com tudo isso, né? Para poder ponderar. Porque essa percepção, ela sempre abrange, né? E ela respeita a penetração que o nosso conhecimento tem a respeito das coisas. Então a gente tem que sempre ter muita atenção nessa parte da evolução espiritual. Quanto mais a gente evolui espiritualmente, como é que a gente atinge essa evolução espiritual? Vigiando, orando, estudando, sendo fraterno, sendo caridoso. O nosso conhecimento vai aumentar, a gente vai enxergar mais longe durante as nossas atividades normais. E quando a gente tiver uma inspiração, a gente vai saber lidar melhor com essa inspiração, com essa visão, e vai poder auxiliar de uma forma mais harmoniosa os que dependem disso. Tá? Então, Kardec termina, a gente vai dar um salto agora para o final do capítulo, porque o nosso tempo já está terminando, né? E Kardec ele faz um alerta no final, né? Essa aptidão, a da presciência, né? Ela sem dúvida decorre muitas vezes da retidão do juízo, no deduzir as consequências lógicas do presente, mas de outras vezes também resulta de uma especial clarividência inconsciente ou de uma inspiração vinda do exterior. Então, esse fechamento, né, ele nos dá uma noção geral do que é a presciência e que depende de nós evoluirmos. Mais uma vez, desculpa a repetição, mas essa é uma parte muito importante em todos os passos da nossa vida. Estudar, colocar em prática, de preferência num ambiente controlado como a casa espírita, auxiliando os nossos irmãos aqui dentro, onde nós temos a equipe espiritual aqui nos auxiliando, para depois, quem sabe, quando a gente estiver, entre aspas, sozinho lá fora, a gente possa espalhar todo esse amor e toda essa luz que nós temos aqui na casa de Francisco, trabalhando na seara de Jesus. Então é isso, meus irmãos. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, o carinho, e que nós possamos nos rever com mais reflexões no futuro próximo. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Graças a Deus.